Então, gradualmente, esses seres dominaram vastos impérios, principalmente em Tuban, na constelação de Draco, perto das estrelas polares, que é onde fica a famosa Nódia, o Império Nodiano, é na própria estrela Nódia, Polaris, né, a Ursa Maior, o centro do céu. E depois outros lugares que acabaram sendo deveramente comprometidos no decorrer disso, como Rigel, Orion e por aí vai. Isso gerou as grandes guerras. A Confederação tentou intervir através do processo de acoplamento encarnacional dos seus mestres, ou seja, pessoas ou almas, consciências, que usavam corpos biologicamente clonados, sinteticamente desenvolvidos, para poder estar dentro dos comandos estelares sem encarnar. Então, por isso que em algumas palestras o Rodrigo comenta que ele tinha um corpo, um armário cheio de corpos. Cada corpo desse, na verdade, é um genoma, uma estrutura geológica genética desenvolvida para poder usar como um boneco encarnado temporariamente em cada federação, cada raça, cada sistema. E dessa forma a Confederação, através do contexto religioso intergaláctico chamado os Els, os Elohims, começa a criar gradualmente a Aliança Galáctica para criar defesas contra essa situação. Então a Aliança Galáctica foi criada como uma estrutura de alguns membros das federações, criando uma unificação com o objetivo de bloquear e isolar sistemas solares por completo, ou quadrantes da galáxia por completo, do ataque e da subversão dos Chopats e de suas equipes. A cabeça, a ponte, quer dizer, como a palavra seria, os testas de ferro dos Chopats são especificamente a raça reptiliana, porque ela é uma raça guerreira, é uma raça que por natureza ela é guerreira, na sua estrutura genética. Então são as principais raças empregadas como escravos, assim como os Greys, para atingir os objetivos que os Chopats desejam. Então, o que sucede? Nem todas as federações, nem todos os grupos de federação dessa galáxia e de outras galáxias aceitaram unificar-se à Aliança Galáctica. Por quê? Porque eles achavam que eles tinham a condição tecnológica e bélica de sozinhos resolver as coisas. Então, até o ataque de fevereiro de 2014 da nave Anesh, o comando estelar estava dividido em inúmeros grupos independentes. Não havia uma cabeça central de comando. Então, por exemplo, os Sirius Alpha, que são os felídeos enormes, eles estão fora do Império Siriano. Eles ascensionaram e deixaram o Império Siriano para a estrela de Mirzan, que do ponto do catálogo estelar seria a beta em magnitude de brilho da constelação do Cão Maior. Vocês confundem com Sirius B, que não tem nada a ver. Então o que acontece? O Império Siriano ele sustenta uma tecnologia muito avançada e um poder bélico significativo para fazer frente aos Chopats. Mas eles não compram essa briga sozinhos, então eles colocam outras pessoas na sua estrutura. Por outro lado, os Pleiadianos têm um histórico de guerra muito grande, porque eles sustentam uma grande parte, quase 65%, 70% do registro humano adâmico da galáxia foram inseridos em Pleiades. Pleiades constelação, não Alcione. Pleiades constelação, M45, quando houve o êxodo de Vega Lyra, há 5,5 bilhões de anos atrás, na época mais ou menos que a Terra estava sendo configurada em Sirius. Então eles também querem resolver as coisas dentro do ponto de vista deles, até por causa da própria experiência de Toranque no extermínio de reptilianos na Grande Guerra de Orion. O grupo arcturiano, por sua vez, também tenta fazer as coisas do seu jeito. Os arcturianos são mais maleáveis e gostam de trabalhar em conjunto com a Federação. Não são tão independentes. O Pleiadiano ele lembra muito o norte-americano no conceito atira primeiro, pergunta depois. O siriano também. Né? Então, os outros grupos de Antares, de Shaula, infinidade de setores, até de Hércules, todos eles, na verdade, tinham seus comandos estelares, seus grupos especializados na Operação Resgate na Terra, e cada um atuava de forma independente, sem uma sincronicidade com a Aliança Galáctica. Então, muitas vezes, atrapalhando
a ação da Fraternidade Branca. Por isso que em alguns momentos os mestres da Fraternidade Branca, eles evitam tocar no assunto da questão associada a extraterrestres, porque muitas vezes as extraterrestres interferem no processo do burilamento interno que os mestres estão querendo com a humanidade através das meditações, dos decretos, da chama, aquela proposta. Por exemplo, você pega toda a proposta de Yogananda, do trabalho interior para você se tornar um ser superior a nível interno, não um ser melhor que os outros, um ser superior através do teu próprio burilamento interno. É um contexto totalmente diferente ao que muitos extraterrestres colocam. Então, ao decorrer desse processo, houveram muitos, não vou dizer confrontos, mas choques ideológicos que a humanidade não soube interpretar. Então, a palavra mais próxima seria a arrogância dos comandos estelares fragilizou a união deles. Cada grupo independente achava que tinha uma frota capaz de confrontar os reptilianos. E neste último ataque eles descobriram que estavam completamente enganados. A destruição de quase 32% a quase 33% da nave Anesh foi a maior derrota que a Aliança Galáctica e que principalmente a Federação sofreu, porque a Anesh era considerada uma nave indestrutível pela tecnologia que ela emprega. Então, isso fez com que todos os grupos independentes se dessem conta que se não houvesse uma união, uma unificação de interesses, uma unificação de ação conjunta, a derrota já estaria consumada. Qual é o problema que isso gerou para nós? Alcon determinou a invasão da Terra e a eliminação dos principais pontos onde estavam estocados as bombas de quark pesado. Então, para que vocês entendam, o que é uma bomba ou um reator de quark pesado? Dentro do conceito da física de vocês, o quark é responsável pela interação nuclear forte, ou seja, o que mantém um átomo e outro átomo ligado é a interação nuclear fraca e forte. A interação nuclear fraca é o lepton, a forte é o quark. Então, de uma forma bem simplificada, não é isso, mas bem simplificada, o quark é responsável pela atração magnética e gravitacional do átomo, entre ele próprio, entre os átomos que compõem a matéria. O quark não é a gravidade, tá? Mas é a forma que eu consigo fazer que vocês me entendam. O quark seria a subpartícula responsável pela atração gravitacional ou eletromagnética da matéria física como vocês a conhecem. Então, quando os Chopats desenvolveram a bomba de quark pesado, eles desenvolveram, na verdade, uma bomba que cria um buraco negro e desintegra a coalizão, a unificação entre a matéria física 3D, que nós a chamamos, e os outros níveis da matéria não física, a energia, matéria escura e energia escura. O problema dessa tecnologia é que ela efetivamente desintegra a alma e o fractal de alma. Então essa tecnologia gera a segunda morte cósmica. Por isso que é tão temida essa tecnologia. Então, os Chopats colocaram na Terra mais de 75 objetos, ou 68 objetos desses, escondidos em diversos lugares, para fazer uma chantagem contra o Comando Astra, contra a Fraternidade Branca e contra toda a tentativa de limpar ou libertar o planeta Terra da ação das forças rebeldes negativas. Por isso que nunca houve uma invasão por parte da Federação, por isso que entra a questão da primeira diretriz e outros fatores, até da própria diretriz zero. Qualquer tentativa de intervenção direta do Comando Estelar, mesmo dos canais encarnados aqui, o próprio Jesus esteve encarnado e outros tantos comandantes estiveram aqui, representaria de fato uma guerra que culminaria com a detonação de algumas ou de todas essas bombas. Uma única bomba de quark pesado, ela não é maior do que uma bola de futebol, um pouco maior do que isso, talvez uma bola de basquete, algo assim. Ela destrói o sistema solar inteiro.
Então a destruição dessa tecnologia não cabe só à Terra. Todos os planetas vizinhos que têm vida, são habitados em outro nível de magnitude, também estariam profundamente destruídos. Então, as forças dos Shopatis trabalham com essa ação de coação, da mesma forma que vocês têm hoje na Terra a questão dos islâmicos, os ataques, essa forma de guerrilha que eles têm. O processo é bem equivalente. Então, por causa dessa situação, o Comando Estelar se viu de mãos atadas. Então, a única forma de trabalhar era colocando pessoas para encarnar ao longo da linha temporal, para, através do movimento místico, movimento esotérico, a yoga, a religião, de alguma forma, tentar criar o despertar consciencial da humanidade. Mas até isso foi corrompido pelas forças sinistras. Todas as religiões em geral, não todas, mas talvez uma grande parte delas, foi deturpada pelas forças negativas, pelas forças malévolas, como você chama do anticristo. Então, a ação do Comando Estelar foi minada por vários aspectos. Primeiro, a própria falta de coesão dos diferentes grupos estelares aqui presentes na Terra, a própria vaidade e egocentrismo dos comandantes dentro das suas facções raciais, a existência de milhares de reptilianos ou alguns milhões de reptilianos encarnados dentro do processo governamental da Terra, bilhões de capelinos exilados aqui deturpando a consciência humana, além dos calcetianos dos seres, e por fim, um grupo bem persistente de Shopatis fisicamente radicalizados ou radicados na Terra. Então, tudo isso fez com que a única opção do Arcanjo Miguel, ou Sananda Jesus, como vocês costumam dizer, fosse deixar a Terra em quarentena. Então a quarentena foi a única opção viável para evitar a destruição desse setor planetário. E todos nós, dentro do conceito que vocês chamam de extraterrestres ou entidades cósmicas, tivemos que respeitar a decisão de Mika, até porque esse setor pertence a ele que é o diretor executivo daqui, e aguardar os acontecimentos no decorrer do tempo para verificar o que poderia ser feito ou não frente a essa situação. Então, efetivamente, muitos de vocês ficaram presos na quarentena. Muitos de vocês são antigos comandantes ou membros da frota que, numa situação emergencial, acabaram sendo aprisionados junto com o planeta, numa quarentena, para evitar uma nova guerra e até a própria morte de vocês. Então, o ciclo encarnacional de muitos de vocês, como já foi dito na sintonização de cura quântica, não estava previsto, que vocês não tinham que encarnar na Terra. Aconteceu por N fatores de acidente, pela quarentena, pela guerra, por situações que escaparam ao próprio desejo do Comando Estelar. Então, quando o Miguel tomou essa decisão, foi uma das decisões mais duras da consciência dele, sabendo que ele estaria privando filhos, irmãos, eu me refiro a filhos biológicos, gente da família dele, pessoal, sendo privada da liberdade por um tempo indeterminado, em troca da vida de alguns bilhões de almas inocentes ou talvez sem consciência do processo que estão envolvidos. Então a quarentena não foi uma ação arbitrária, como muitas vezes até o Rodrigo dá a entender dentro das suas palestras. Foi a única saída para garantir a vida de vocês, não só a nível físico, a nível de alma. E também para evitar uma nova chacina galáctica.